Amém, meus queridos. Boa noite a todos e a todas. Que a bendita e a gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Amém, meus queridos. Queria reforçar o aviso que foi dado aqui para o nosso irmão Quinho, no dia 13 agora de setembro, sexta-feira agora, aqui a nossa igreja estará sediando o encontro regional de todos os promotores de missões. E é um evento, ou é um encontro, que envolve principalmente a liderança das igrejas. Conforme os irmãos sabem, a Junta de Missões, a Convenção Batista Brasileira, tem desafiado todas as igrejas batistas a viverem os princípios de uma igreja multiplicadora. Então, isso tem a ver com você que é líder, isso tem a ver com você que é membro dessa igreja. Então, na sexta-feira, 19h30, nós estaremos aqui recepcionando várias igrejas batistas dessa cidade e da nossa região, tá bom? Então, se Deus permitir, estaremos aqui. Nós contamos também com a sua presença. Lembrando os irmãos que domingo agora estaremos dando um pontapé inicial a mais uma campanha de missões, agora a campanha de missões nacionais. E o tema da campanha é Jesus Transforma, baseado na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O pastor Valdério, na oportunidade, estará aqui, dando as primeiras informações, enfatizando a temática, enfatizando as programações. Tenho certeza que será uma bênção. Novidade aqui, agora a água santa, homenagem aí, um presente do irmão Isaú aqui para nós. Obrigado, meu irmão. Que às vezes a água vem de lá gelada e o interessante é a gente tomar água natural mesmo, né? Deus continue abençoando, viu, meus irmãos? Em nome de Jesus. Abra aí a sua Bíblia, meu querido, no Salmo 27. Salmo 27. Peço aos irmãos também que estejam orando pela vida da nossa irmã Rita. Amanhã completa mais um ano de vida. Essa serva do Senhor que Deus tem colocado nas nossas vidas. Amanhã a irmã Rita fica mais nova, para a glória do nome do Senhor. Salmo 27. Salmo 27, eu estou lendo na versão NVI, Salmo davídico, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Verso 7. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Verso 11, ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Podem se assentar.
em nome de Jesus. Ao longo da sua vida, você já se sentiu abandonado? Abandonado por alguém próximo, abandonado por um grupo de pessoas, por sua família? Você já passou por alguma experiência em que você foi rejeitado ou menosprezado? Talvez na escola, talvez na igreja, talvez na família, talvez na empresa. Há pessoas que nunca superam, por exemplo, o trauma de terem sido rejeitadas desde o ventre materno, ou rejeitadas por uma pessoa que o amava, talvez um cônjuge, ou abandonada pelos filhos, jogados no asilo, ou dispensado abruptamente por um patrão, por uma empresa. Ou quem sabe a experiência de ter sido desqualificado numa entrevista de emprego. Sentimentos como desprezo, menosprezo, abandono, gera traumas no coração e via de regra gera um medo, gera um temor em nós. O Salmo 27, o salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, é mais um salmo de lamento, no qual o salmista descreve o seu momento crítico de vida. Por exemplo, nos versículos de número 2, nós ficamos sabendo que o salmista está sendo rodeado por homens maus, inimigos. O verso 3 fala, o verso 2 ainda fala de adversários, o verso 3 fala de exércitos, homens de guerra que se acamparam contra ele. O verso 3 ainda diz, declarando guerra contra o salmista. E diante desse cenário, diante dessa circunstância que o envolve, o maior medo do salmista, o maior medo de Davi, não é dos inimigos, não é dos adversários. O maior medo de Davi é de ser abandonado por Deus. O maior medo do salmista é enfrentar essas circunstâncias e perceber que Deus não está com ele, de que Deus o abandonou, de que Deus está indiferente. O Salmo 27, meus amados e queridos irmãos, é escrito dentro desse contexto e é escrito com um propósito. E o propósito do Salmo 27 é que o povo de Israel receba o convite a uma vida de confiança no poder de Deus, a uma vida que busque pela presença, pela orientação de Deus, a uma vida que tenha esperança pela manifestação da bondade de Deus. O salmista, quando está escrevendo esse salmo, ele tem um propósito, ele tem um objetivo: desafiar o povo de Israel a confiar mais em Deus, a buscar a presença de Deus, a buscar a orientação de Deus, a esperar pelo Senhor, a esperar pela graça de Deus. Toda vez que a nação de Israel cantava esse salmo, o objetivo desse salmo, o objetivo dessa canção era renovar a confiança desse povo no Deus de Israel, no Deus que nunca abandona o seu povo, no Deus que sempre está se movendo na nossa direção com graça e misericórdia. Se nós fôssemos resumir a mensagem do Salmo 27 em uma frase, a frase seria essa: o povo de Deus, eu e você, em face às adversidades, precisa confiar, buscar e esperar somente no Senhor. O povo de Deus, em face às adversidades, precisa confiar, buscar e esperar somente no nosso Senhor. Então, com sua Bíblia aberta, eu gostaria de traçar esses princípios ao nosso coração nessa noite. Porque a primeira verdade sagrada que o salmista nos ensina é sobre uma escolha. A escolha do salmista. Que escolha é essa, pastor? A decisão de confiar e descansar somente no Senhor. Diante das adversidades, o salmista toma uma decisão. Diante das circunstâncias adversas que o cercam, o salmista tem uma escolha, tem uma decisão, e a decisão dele é confiar e descansar somente do Senhor. Veja o verso 1 do Salmo 27.
A afirmação categórica de Davi que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Se você parou para perceber, o versículo de número 1 faz duas perguntas retóricas, cuja resposta é um sonoro nada. Ninguém. O que vai gerar temor no coração do salmista? Nada. O que vai gerar temor no coração do salmista? Ninguém. Por quê? Porque ele tomou a decisão de confiar no Senhor. E quem é o Senhor para o salmista? Ele diz, o verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é o meu forte refúgio. Perceba, meus amados, que o salmista ele usa aqui de imagens. Imagens para descrever quem é o Deus que ele adora. Ele fala de luz, ele fala de salvação, ele fala de refúgio, de forte refúgio. Em primeiro lugar, quando o salmista usa essas imagens, o salmista quer nos ensinar. Se fôssemos perguntar ao salmista, salmista, por que você confia no Senhor? Por que você confia tanto no Senhor? A resposta dele, em primeiro lugar, seria o seguinte: porque nos momentos escuros da vida, nos quais não consigo enxergar uma luz de esperança, somente o Senhor pode trazer luz ao meu coração e à minha mente. O Senhor é a minha luz, diz o salmista. O mesmo Deus que diante de uma criação em trevas e caos diz, haja luz e houve luz. É o mesmo Deus que pode trazer clareza e iluminação à nossa mente e ao nosso coração. Para que a gente não se perca, meus irmãos, diante das dificuldades e adversidades da vida, o Senhor é a nossa luz. É o único que nos traz iluminação e clareza. Em segundo lugar, o salmista diz que o Senhor é a nossa salvação. E com isso ele quer nos dizer que, porque nos momentos de completo desespero e desesperança, em que me encontro-me profundamente perdido e vulnerável, somente o Senhor pode trazer salvação e libertação para mim. A palavra libertação aqui usada pelo salmista traz a ideia de ser liberto, ser resgatado, ser salvo de um perigo. O salmista se vê em uma determinada situação, em um perigo, em que ele olha para si e ele tem a conclusão de que ele mesmo não pode se libertar, ele mesmo não pode salvar-se. A não ser que haja uma intervenção dos céus, a não ser que haja a manifestação de Deus, ele está perdido, ele está em perigo, ele está em apuros, mas de repente ele diz, o Senhor, Ele é a minha salvação. E é nesse Deus que ele confia, é nesse Deus que ele espera. No mesmo salmo, o salmista canta, em outro salmo, o salmista Davi, ele canta, no Salmo 62, verso 7, ele canta dizendo o seguinte, a minha salvação e a minha honra depende de Deus, Salmo 62, verso 7. A minha salvação e a minha honra de Deus depende. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. O salmista está dizendo que a salvação dele, que o livramento que ele tanto aguarda, depende de Deus, não depende das suas capacidades, não depende da sua inteligência, não depende da sua expertise, depende de Deus. Ele toma a decisão, eu vou confiar em Deus. E em terceiro lugar, depois que ele falou que o Senhor é a sua luz e a sua salvação, ele traz uma terceira explicação. Quando ele diz que o Senhor é o seu forte refúgio. Por que, salmista? Porque nos momentos em que sinto-me profundamente inseguro, frágil, vacilante, somente o Senhor pode trazer segurança e estabilidade. Você já passou por uma situação em que você se sentiu frágil? Você já enfrentou uma situação em que você se sentiu muito fraco, muito frágil? A nossa vida é frágil, meus irmãos.
E às vezes as circunstâncias adversas são permitidas por Deus nas nossas vidas, para que Deus traga ao nosso coração essa verdade que a gente não pode esquecer: nós somos muito frágeis. Nós não temos a capacidade em nós mesmos de construirmos as nossas próprias bases, nós precisamos de algo mais forte do que nós. Diante de uma crise relacional, diante de uma crise familiar, diante de uma crise de saúde, nós somos convencidos dessa verdade sagrada, de que nós somos fracos e vulneráveis, nós precisamos confiar naquele que é a nossa torre forte, o nosso refúgio. É por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu forte refúgio. E essa expressão é usada, essa expressão forte refúgio, ela é usada ao longo dos 150 salmos por cerca de 37 vezes. 37 vezes os salmistas estão cantando: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio, de 150 salmos. Em outros 11 salmos o salmista canta: o Senhor é a minha fortaleza, que é um sinônimo para refúgio. Em outros 9 salmos o salmista canta: o Senhor é a minha torre. O salmista, ao longo desses 50 salmos, eles cantam: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha torre. Essas são imagens que talvez para nós seja desconhecida, mas para a época do salmista, ter um lugar seguro, uma fortaleza, o seu palácio bem protegido, era a sensação de segurança. Então o salmista está dizendo que a sua segurança não está no seu palácio, não está no seu reino, não está no seu exército, a sua segurança está no Senhor. Como nós somos tentados, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada de vida, a colocarmos a nossa confiança em tantas outras coisas. Olhe para o povo de Israel: quantas vezes o povo de Israel, diante da fome, diante das perseguições, diante de invasão de exércitos inimigos, o povo de Israel colocava a sua confiança em ídolos. Quantas vezes nós somos tentados diante de adversidades, diante de crises, colocarmos a nossa confiança nos ídolos da nossa cultura. E então o salmista, através desse salmo, está dizendo: nós precisamos confiar no Senhor. Por quê? Porque Ele é a nossa luz, porque Ele é a nossa salvação, e porque Ele é o nosso forte refúgio. Daí, meus irmãos, vem a convicção do verso 3. Porque no verso 3 ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Da onde vem a convicção deste homem? Que ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que eu fique encurralado por homens maus, por um exército, ainda que se declare guerra contra mim, eu não terei medo, eu não vou ficar ansioso, eu não vou estar vacilante, eu vou confiar no Senhor. Por quê? Porque esse homem tomou uma decisão na sua vida: eu vou depender única e exclusivamente do Senhor, é do Senhor. E a grande pergunta que nós poderíamos fazer nessa noite é: do que você tem medo? O que é que você tem medo? O salmista ele diz: um exército pode se acampar contra mim, pode se declarar guerra contra mim, e eu não vou ter medo. Do que é que nós temos medo? Talvez nós temos medo do desemprego. Talvez nós tenhamos medo de não atingir a meta de vendas no final do mês. Talvez metas de serviço, e ficamos com medo das contas não fecharem, de chegar ao final do mês e a gente não ter o dinheiro suficiente para pagar todos os boletos. Talvez isso tenha gerado medo no nosso coração.
de que a gente precisa cumprir metas, de que a gente precisa vender, de que a gente precisa prestar algum determinado serviço para completar a renda da família. Talvez nós temos medo de contrair uma doença que drene a nossa vitalidade, ou uma doença que nos faça sofrer. Talvez o nosso grande medo de vida seja que os nossos filhos não se encontrem na vida. Quando nós olhamos para os nossos filhos, talvez esse seja o medo do nosso coração. Será que os nossos filhos vão conseguir um emprego? Será que eles vão ser aprovados na faculdade? Será que eles vão constituir uma família sólida? Medo. Talvez nós tenhamos medo de envelhecer. Temos medo da solidão. Talvez o medo que brota no nosso coração é de perder os nossos pais. Nós não imaginamos as nossas vidas sem os nossos pais, e só de imaginar isso causa temor do nosso coração. De perder um ente querido. Quais são os nossos temores? E se a gente não tomar cuidado, esses medos vão conduzindo as nossas vidas, vão direcionando as nossas decisões e as nossas atitudes, e vai nos aprisionando, a ponto da gente não conseguir mais viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque o medo nos paralisou. O salmista também tem medo, mas ele canaliza esse medo, esse sentimento, aos pés do Senhor. E ele toma a decisão: eu preciso confiar no meu Deus, eu preciso confiar em alguém que seja maior do que as circunstâncias, eu preciso depositar a minha fé e a minha confiança naquele que é a minha luz, a minha salvação e o meu refúgio forte, no Senhor, o nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o salmista não apenas expressa a sua decisão de confiar e descansar somente no Senhor, ele tem um desejo. E o desejo do salmista é a decisão de buscar a presença, a orientação e a proteção do Senhor. Porque pense comigo, meus irmãos, confiar no Senhor, dizermos que nós confiamos no Senhor, implica para nós decisões. Implica para nós disciplinas. Implica para nós respostas que nós temos que dar diante das crises ou diante das pressões. Nós temos que dar algumas respostas. E quais são essas respostas que o salmista nos apresenta? Veja comigo o verso de número 4, que ele começa o verso 4 dizendo: uma coisa é pedir ao Senhor, e é o que eu procuro. Ele pede, mas ele procura. Ele pede, ele ora, mas ele busca. Ou seja, confiar no Senhor implica para nós realinhar as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas posturas. E o que Ele pede e o que Ele procura. Se você perceber comigo o verso de número 4, 6, 7, 8. A primeira coisa que o salmista pede e ele procura é a presença do próprio Deus. Porque o verso 4 termina dizendo o seguinte: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O verso 6 diz ainda algo parecido: em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei e louvarei ao Senhor. O verso 7 diz: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. O verso 8 ainda diz: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. O coração dele está clamando, está convidando ele: busque a face do Senhor. E então ele vai dar a sua resposta: a tua face, Senhor, eu buscarei. Porque se nós de fato confiamos no Senhor, meus irmãos, a primeira implicação disso é ter sede e fome pela presença de Deus. De nada adianta a gente dizer eu confio no Senhor. De nada adianta a gente abrir a nossa boca, ou cantar, ou orar, ou dizer eu confio no Senhor. Mas na hora que o bicho pega no nosso dia a dia,
não é a presença do Senhor que a gente busca. Na hora que a crise bate na nossa porta e as coisas não saem do jeito que a gente planejou, a gente não busca a face do Senhor. Na hora que as coisas começam a sair dos trilhos e as contas não fecham, a doença chega, a crise chega, o desemprego chega, não é a presença do Senhor que a gente busca. A gente busca muitas das vezes resolver a situação conforme a nossa inteligência, e a gente fica matutando como achar um atalho para resolver esses problemas, mas o salmista toma a decisão: se eu confio no Senhor, eu vou buscar a presença de Deus. E quando ele usa essas imagens de casa do Senhor, tabernáculo do Senhor, que ele ora, que ele busca a face do Senhor, ele está dizendo para o povo de Israel: diante dos problemas da vida, meu povo, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Peça ao Senhor: Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero a tua presença. Um escritor, um determinado escritor inglês disse certa feita: os homens que mais fizeram por Deus, os homens que mais fizeram por Deus neste mundo, estiveram cedo de joelhos. Aquele que desperdiça o amanhecer, sua oportunidade e frescor em outras atividades, além de buscar a Deus, fará pouco progresso em sua busca pelo resto do dia. Se Deus não é, continua o determinado autor, se Deus não é o primeiro em nossos pensamentos e esforços pela manhã, Ele estará em último lugar pelo resto do dia. Eu diria, meus irmãos, que a nossa agenda de oração revela o lugar de Deus nas nossas vidas. As nossas agendas, o tempo que nós investimos em oração revela aonde está Deus para nós. E o salmista está dizendo: um exército pode se acampar contra mim, eu não vou ter medo, porque eu estou buscando a face do meu Deus. Em segundo lugar, o salmista, ele, diante dessa confiança, ele expressa um desejo de orientação do Senhor. Por que que o salmista busca a presença de Deus? Ele busca atrás de orientação, de norte, de conselhos, de luz. Veja comigo o verso de número 4 e o verso de número 11. O verso 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Agora vai comigo para o verso 11. Ensina-me o teu caminho. Ele está pedindo a Deus: ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduze-me por uma vereda segura. Nós não podemos nos autoconduzir em vereda segura, somente Deus pode nos conduzir em vereda segura por causa dos meus inimigos, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nos tempos de relativismo que nós vivemos, como isso tem sido difícil para os nossos corações, nos submeter à orientação de Deus. Porque via de regra, a orientação de Deus vai questionar o nosso coração, vai questionar o seu coração. Porque Jeremias 17 já havia dito: o nosso coração, o coração humano, ele é enganoso, meus irmãos. Quantas das vezes nós estamos sendo enganados pelo nosso coração e achando que é voz de Deus?
O salmista, ele não quer ser guiado pela voz do seu coração. Ele quer ser orientado por Deus. E escute bem o que eu vou dizer. Ser orientado por Deus é estar aberto, é estar aberta a se humilhar. É morrer para si mesmo. Para que a voz de Deus, a palavra de Deus, de fato, diga o que você tem que fazer diante dessa crise. Quando você está enfrentando uma crise no casamento, o que você, homem, tem que fazer? O que Deus manda você fazer? O que Deus manda você, mulher, fazer? Diante de uma crise financeira, o que Deus manda você fazer? Diante de uma crise ministerial ou espiritual, o que Deus manda você fazer? Meus irmãos, quantas vezes nós pegamos uma tesoura mental e cortamos a palavra de Deus e ficamos com os versículos somente que massageiam o nosso ego? Quantas vezes nós selecionamos o texto sagrado, quantas vezes nós sabotamos o texto sagrado para que a palavra de Deus se conforme à nossa vontade. O salmista não quer isso. O salmista quer ser orientado por Deus, o salmista quer ser questionado, quer ser admoestado, quer ser orientado, quer ser dirigido, quer ser transformado, quer ser moldado pela voz de Deus. O que adianta a gente dizer, eu confio no Senhor, o Senhor é meu Deus, eu dependo de Ti, mas na hora que Deus diz, vai para a direita, faça isso, e a gente não faz. Quantas vezes Deus está falando para os homens, cuide da sua esposa, cuide da sua família, priorize a sua casa, cuide dos seus filhos, organize a sua casa, as finanças da sua casa. A gente não ouve, a gente não se rende. Quantas vezes Deus está dizendo para as mulheres, cuide mais do seu marido, valorize o seu marido, tenha mais tempo para o seu marido, diga para o seu marido o quão ele é importante. Quantas vezes Deus está dizendo para as mães, cuide mais dos seus filhos, cuide mais dos seus filhos, e não somente da sua empresa, das suas metas. Ame os seus filhos, ensine os seus filhos, instigue os seus filhos a andar no caminho do Senhor. E nós, meus irmãos, queremos que a nossa família seja transformada por Deus, mas a gente não se rende à voz do Todo-Poderoso. O salmista, ele toma uma decisão. Eu quero buscar a orientação do Senhor. E eu finalizo nessa noite, não deixar a outra parte para outra noite. Eu finalizo nessa noite trazendo ao seu coração com forte essa expressão do salmista, no verso de número 4, que ele diz que ele vai para a casa do Senhor buscar a sua orientação. Essa expressão, buscar a orientação, meus irmãos, é uma palavra só no hebraico. Para nós, a nossa tradução traduziu em duas, mas no hebraico é uma só. E a palavra usada aqui, o modo como ela é feita, construída, ela dá uma ideia de intensidade, de uma busca enérgica. O salmista, em outras palavras, está dizendo, olha, eu não estou buscando a palavra, não estou buscando a orientação de Deus assim, ó, se der. Não estou buscando a orientação de Deus de forma negligente. Eu não estou desperdiçando as palavras do Senhor, estou buscando de todo o meu coração, com muita intensidade. Por quê? Porque Ele tomou uma decisão na sua vida. A despeito das circunstâncias, o centro da minha vida é Deus. Todas as áreas da minha vida gravitam em torno de Deus. Eu confio no Senhor.
E eu não quero dar um passo sequer, uma decisão sequer, uma escolha sequer, que não esteja debaixo da orientação da palavra de Deus. O que Deus tem falado ao seu coração? Quais são os compromissos que o Senhor tem te chamado para que você assuma? Quais são os desafios que têm surgido na sua vida e que demanda de você e de mim submissão à voz de Deus, confiança na provisão de Deus? Quais são as áreas na sua vida que a palavra de Deus tem te pressionado e te convidado à transformação? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo pode nos dar. A gente não tem forças para mudar. A gente precisa do Espírito Santo. Jesus morreu naquela cruz para nos dar poder para mudar. O Espírito Santo em você é o poder de Deus, é a presença de Deus para nos transformar à imagem de Cristo, para nos levar a confiar mais nele. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus. Nesta noite, meu Senhor da glória, nós queremos expressar diante de Ti a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. Nós temos os nossos temores, meu Deus, talvez não sejam os mesmos temores que o salmista Davi. Talvez não temos medo, Senhor, de que um exército se acampe contra nós. Talvez não vivamos essa realidade. Mas temos outros medos. Temos tantos e tantos outros medos. E diante desses temores, meu Senhor, nosso coração, ele tenta nos sabotar o Teu reinado nas nossas vidas. E quantas vezes, meu Deus, as respostas, as nossas decisões, a maneira como a gente tem conduzido a nossa vida não revela de fato que nós confiamos no Senhor. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós tomamos atalhos, por todas as vezes que nós relativizamos a Tua palavra. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que o Senhor falou conosco e a gente engavetou a Tua palavra. A gente resistiu. A gente não se humilhou. Nós queremos que o Teu Filho Jesus Cristo nos perdoe e nos redirecione. E nos dê poder, Espírito Santo de Deus, para fazer aquilo que o Senhor chama a gente fazer. Nos dê essa capacidade, nos dê esse poder, Senhor. Talvez sejam decisões que nós temos que tomar na nossa casa. Talvez sejam decisões duras. Talvez sejam decisões, meu Deus, que no primeiro momento não vai gerar aprovação dos demais, mas precisamos tomar essas decisões porque nós queremos fazer a Tua vontade. Talvez sejam decisões profissionais. No âmbito profissional, talvez seja no âmbito ministerial, espiritual, compromissos, algo que nós temos que abandonar em priorizar a nossa relação com o Senhor, a nossa vida espiritual. Talvez tenhamos que nos deixar modelar pela Tua palavra, realinhar nossas vidas, repensar as nossas prioridades, repensar o que nós temos feito com o tempo que o Senhor tem nos dado. Talvez tenhamos que pedir perdão ao Senhor e pedir graça a Ti pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E muitas das vezes, meu Deus, nós desperdiçamos. A nossa oração, meu Deus, é que o Senhor realinhe o nosso coração e nos ajude a confiar no Senhor. Porque Tu és a nossa luz, a nossa salvação e o nosso refúgio. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus.